Graça e paz. Amém, irmãos? Uma alegria estar aqui agora à noite. E falei pela manhã e quero falar agora à noite também sobre o pastor de vocês, os pastores de vocês. Eles também são nossos pastores. E há 2 anos e meio atrás, nós passamos por uma depressão, uma situação muito difícil para nós como pastores, ministério, família também. Nós passávamos por um momento bem complicado, com os filhos longe de Jesus, e muitos problemas no ministério. Tudo isso acabou nos levando a uma depressão, e pedimos socorro ao Milton, a Viviane, e eles nos acolheram nossos filhos. Hoje meus 2 filhos estão aqui na igreja. Eu louvo a Deus, né? E falei, quero repetir aqui, que a comunidade Alcance, ela tem um ministério para restaurar famílias. Vocês têm esse ministério, né? Então é algo assim, sobrenatural, né? E nesse tempo que nós fomos para baixo da asa do Milton, a gente conseguiu concluir o livro, né, A Ilusão do Controle. Inclusive foi o Milton que disse: não, que vai dar certo, que você vai concluir. E a gente concluiu o livro, A Ilusão do Controle. Esse livro, eu creio que ele vai ajudar você, né? Pessoas que estão carregando fardos pesados, né? Eu estava carregando um fardo muito pesado de ministério e uma série de coisas que estavam acontecendo na minha vida se tornaram um fardo insuportável de carregar. Mas eu descobri que a maioria dos meus fardos era porque eu queria ter o controle das coisas. Eu queria ter o controle das ovelhas, eu queria ter o controle do ministério, eu queria ter o controle dos meus filhos, da minha família, de todas as situações da minha vida. E isso é uma ilusão, é uma grande ilusão. Então, esse livro vai te abençoar, né? A Ilusão do Controle. Então, se você puder, nós temos lá no fundo, né, no preço de R$20 cada livro. Se você levar 2, você vai pagar 15 cada um. Amém? Então, combina aí com o irmão, diga: ó, vamos comprar junto esse livro aí, sai mais barato. Mas você vai ser abençoado, irmão. Vai ser abençoado. Né, pastor André? Glória a Deus. Pastor André, o Milton leram o livro. Alguém está fazendo aniversário hoje? Hã? Ah, temos um aniversariante. Então, você ganhou um presente. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Você está animado? Eu estou animado, irmãos. Eu estou com uma expectativa muito boa agora à noite. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21. Êxodo 20. Glória a Deus. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Pai,
que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, te sejam agradáveis, em nome de Jesus. Amém? Queridos, ao lermos essa passagem do livro de Êxodo, percebemos que o povo que Deus havia escolhido para ser o povo que iria manifestar a sua presença, a presença de Deus na terra, o povo que foi escolhido para ser o povo de Deus na terra, esse povo, ele não queria se relacionar com o seu Deus. Veja o que nos diz o verso 19. O povo falando a Moisés, eles dizem assim: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Então vemos no verso 19 que eles não queriam falar com Deus. Por quê? Por que eles não queriam falar com Deus? Porque eles temiam morrer. Mas eles desejavam que Deus, ou melhor, que o profeta, que Moisés, fosse até lá, ouvisse o que Deus tinha para dizer e trouxesse para eles. Então eles queriam que Moisés ouvisse Deus e transmitisse aquilo que Deus tinha para dizer. E isso que o povo de Israel queria que Moisés fizesse, isso não é algo errado, porque hoje isso continua acontecendo. Muitos homens de Deus sobem ao monte, amém? Sobem ao monte para receber a revelação de Deus, para receber a mensagem de Deus, e eles trazem a revelação ao povo. Amém, irmãos? Contextualizando isso com a nossa vinda aqui essa noite, eu estive durante a semana buscando em Deus. Senhor, o que o Senhor tem para falar com a comunidade de Alcance? Eu subi no monte, eu fui no meu gabinete pastoral, eu fui no meu escritório da minha casa, eu dobrei o meu joelho, eu disse: Deus, o que aquela igreja precisa ouvir da sua parte. Irmãos, Deus ministrou algo no meu coração. Deus falou algo no meu coração. Ele disse: fale para aquele povo o seguinte, diga para eles: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Queridos, nós estamos vivendo num tempo da nossa nação, um tempo muito especial, um tempo muito importante da nossa nação, onde a igreja, ela necessita se santificar, onde a igreja, ela precisa se separar, ela precisa ir para a presença de Deus e receber de Deus o poder, a graça, para esse tempo tão especial da nossa nação. E queridos, essa, na verdade, é a vontade de Deus para a sua igreja, a santificação. E por ser essa a vontade do Senhor para nós, eu quero vos falar sobre o seguinte tema: Jesus, a santidade de Deus. Amém, irmãos? Jesus, a santidade de Deus. E iremos usar como base para essa mensagem o nosso texto base, de Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21. Amém? Então, como introdução dessa mensagem, precisamos saber onde está a santidade de Deus nessa passagem. Onde está a santidade de Deus? Nesse texto que nós lemos. Os versos 18 e 21 nos apresentam a santidade de Deus. Diz assim, verso 18: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Verso 21, o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura
onde Deus estava. Queridos, a santidade de Deus era a nuvem escura onde Ele estava. A santidade de Deus, ela está em Deus. A santidade de Deus, ela está no trono de Deus. A santidade de Deus, ela está ao redor do trono. E aquela nuvem escura era a santidade de Deus. Amém, irmãos? A santidade, a santidade que ficava em volta ao redor do trono do Senhor, ela tinha uma finalidade, a finalidade de destruir, de consumir e aniquilar todo o pecado. E por isso, essa nuvem, ela era escura. Os relâmpagos e o monte fumegante, era a santidade de Deus ao redor do trono. Ninguém pode chegar à presença de Deus com pecado e sobreviver. Então, aquela nuvem era a santidade de Deus que aniquilou com o pecado de Moisés. E só assim, então, Moisés pôde falar com o Senhor face a face. Em Êxodo 33, 11, a palavra de Deus diz que Moisés falava face a face com Deus. Assim como se fala com o seu amigo. Porém, queridos, isso só era possível porque a santidade de Deus, que estava ao redor do trono, consumiu o pecado de Moisés. Então, Moisés, ele pôde se achegar até Deus. Amém, irmãos? Deus está chamando essa igreja, essa amada igreja, para achegar-se mais perto dele. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus está chamando a comunidade Alcance de Pinhais. Ei, se achegue mais perto de mim, diz o Senhor. Amém, irmãos? Precisamos disso. Precisamos sair da superficialidade. Precisamos ser mais intensos. Amém, irmãos? Precisamos ser intensos, precisamos nos envolver de todo o nosso coração com o Senhor. E todas as vezes que eu falo de ser intenso, de assumir um compromisso sério e verdadeiro com Deus, eu me lembro de uma coisa que eu gosto muito de comer no café da manhã. Ovo com bacon. É coisa boa, é ou não é, irmão? Fala a verdade. Eu gosto de ovo com bacon. E eu fico pensando assim no envolvimento desses dois animais que fazem parte do nosso ovo com bacon, né? A galinha, ela entra com o ovo. Mas o porquinho, ele entra com a vida. Ele é intenso. Amém, irmãos? Temos que ser intensos. Temos que nos aproximar de Deus. Temos que nos chegar a Deus. Aleluia! Não podemos fazer que nem o povo, dizer vai tu, não. Precisamos nos achegar até Deus. E para não incorrermos no mesmo erro do povo de Israel, de ficar de longe em nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos entender duas coisas. Quantas coisas nós precisamos entender? Duas coisas, amém? Primeiro, nós precisamos entender o que realmente é o temor do Senhor. Segundo, precisamos saber onde está hoje a nuvem escura onde Deus habita. Onde está hoje a santidade de Deus, que aniquila o pecado que nos separa dele. Amém? Então, o que realmente é o temor do Senhor? Vamos ao nosso texto. Êxodo capítulo 20, versículo 20, diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis.
Neste versículo, queridos, nós vamos encontrar aqui um paradoxo. Ora, o que é um paradoxo, pastor? O senhor está falando de língua estranha aí? Não, paradoxo, queridos, é uma verdade que ela é colocada de ponta cabeça para nos chamar a atenção. Na verdade, queridos, a Bíblia ela tem muitos paradoxos. E esses paradoxos, na Bíblia, eles aparecem às vezes como que se fosse uma contradição. E nós vamos ver muito disso na Bíblia. Paradoxos. E toda vez que você encontrar um paradoxo, saiba que Deus está te chamando a atenção para uma revelação. Para algo importante. Algo que Deus deseja revelar. Amém, irmãos? Então a Bíblia ela tem muitos paradoxos. Por exemplo, para você viver, você tem que morrer. Se a semente não cair no chão, e não morrer na terra, e não morrer, ela não tem vida. Então, parece uma contradição. Ora, para viver tem que morrer. Então a Bíblia ela tem muitos paradoxos. E se nós olharmos para esse texto que nós lemos, de uma forma superficial para interpretá-lo, iremos achar que Moisés, ao escrevê-lo, ele estava se contradizendo. Pois ele diz, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Isso parece uma contradição, não parece, irmãos? Moisés está dizendo, ei, não temas, não tenha medo, não temas, não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós. Parece uma contradição, mas não é. Não, isso aqui é um paradoxo, ou seja, Moisés ele está dizendo ao povo que temor do Senhor não é o mesmo que ter medo dele. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. Se formos até Gênesis capítulo 3, versículo 10, vamos ver que a primeira vez que o homem experimentou o medo, a primeira vez que ele teve uma experiência com o medo, foi quando no jardim do Éden, Deus o procura. E ele então se esconde por entre as árvores do jardim. E ele se esconde por entre as árvores do jardim, porque ele havia pecado e porque ele sentiu medo. Então o primeiro sentimento que o homem teve pós o pecado foi o medo. Foi o medo. Então medo, o que o medo fez? O medo afastou o homem de Deus. O medo separou o homem de Deus. Ele se escondeu por entre as árvores do jardim. Então o medo é um sentimento, é o primeiro sentimento que o homem experimentou depois que pecou. Então medo é um sentimento maligno. É um sentimento maligno. Irmãos, de manhã eu falei sobre isso, e eu estou sentindo no meu espírito também de falar agora à noite. Irmãos, tem gente aqui que gosta de filme de terror. Diga misericórdia. Agora à noite o pessoal já falou mais. Mas eu falei assim, diga misericórdia, só uma meia dúzia, misericórdia. Porque tinha muita gente que gosta de sentir o medinho. Irmão, é complicado isso daí. O medo é um sentimento maligno. E filme de terror, a maioria deles são malignos. São malignos, irmão. Então, não assista filme de terror, amém? Mas na verdade Satanás ele fará de tudo para que tenhamos medo de Deus. Porque esse medo nos afasta da sua presença manifesta. A sua presença ativa,
a sua presença diretiva. Ora, o Senhor vinha na viração do dia para falar com Adão e Eva. Ele vinha na viração do dia para dar direção, para dar orientação para Adão e Eva. Mas esse medo então afastou Adão e Eva do que? Da presença de Deus. Não, porque Deus está em todo lugar. Amém, irmãos? Deus está em todo lugar, Deus está até no inferno. No inferno está a ira de Deus. Mas Moisés, esse medo afastou Adão e Eva da vontade ou da presença diretiva de Deus. Onde Deus se manifesta, trazendo direção, trazendo orientação. Ele perdeu isso. Ele perdeu isso. Por quê? Por causa do medo. Então o medo, ele me afasta de Deus. Então quando Moisés disse, não temais, ele estava dizendo ao povo, ei, não tenha medo dessa nuvem escura, não tenha medo desses trovões, é certo, é assustador, mas não tenha medo disso. Por quê? Porque Deus é por você. Porque Deus é por nós, irmãos. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, ele não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Ei, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Os eleitos que se justificam, não, é Ele quem os justifica. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Não sou eu que não é o eleito que se justifica, é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e agora intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como diz os antigos, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem anjo canela fina, esses anjinhos que andam aí, esses Exu caveira da terra, e nem principado, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, e nem ET, nem qualquer outra criatura, se é que existe ET, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem que aplaudir Jesus. Você tem que aplaudir Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Ei, Moisés está dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque Ele é por nós. Ele é por nós. Aleluia. Ele é por nós. Precisamos entender algo sobre Êxodo 20, 18. Os trovões, os relâmpagos falam da santidade de Deus. E como já dissemos, o Senhor não admite pecado, pois a sua ira é contra o pecado, contra a iniquidade, mas Ele ainda continua amando pecadores. Aleluia! Ele ainda continua indo na casa de pecadores. Ele ainda continua entrando na casa de Zaqueu. Amém? Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Veja o que o profeta Ezequiel nos diz, Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque havereis de morrer, ó casa de Israel. Queridos, o medo do Senhor
não é o mesmo que temor do Senhor. E por isso Moisés disse ao povo: não temais. Temor do Senhor não é algo que te afasta de Deus, mas é um lugar em Deus, onde aquilo que te afasta dele é eliminado. Amém, irmãos? Você quer que eu repita isso? Medo do Senhor não é o mesmo que temor do Senhor. E por isso Moisés disse ao povo: não temais. Temor do Senhor não é algo que te afasta de Deus, mas é um lugar em Deus, onde aquilo que te afasta dele é eliminado. Veja o texto. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Por quê? A fim de que não pequeis. Veja que a finalidade do temor do Senhor é de levar o povo de Deus a não pecar. Você pode dizer aleluia? Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de nós, a fim de que não pequemos. O temor do Senhor é muito mais do que reverência, é muito mais do que um sentimento humano de respeito. Temor do Senhor é um lugar em Deus que nos previne do pecado e nos torna verdadeiramente sábios. Amém, irmãos? Aleluia. Temor do Senhor não é um sentimento humano. Temor do Senhor não é um sentimento de reverência, porque se assim fosse, esse sentimento é que estaria nos levando até a presença de Deus. E a glória seria humana, seria do homem. Então o temor do Senhor é um lugar em Deus, amém? É um lugar onde você se encontra em Deus. E por isso Moisés, ele foi até a nuvem escura onde Deus estava. E aquela nuvem escura onde Deus estava aniquilando, estava destruindo o pecado. Amém, irmãos? Então, o temor do Senhor é um lugar em Deus. É um lugar onde você vai, onde o pecado ele é destruído e você vence o pecado. Amém? Aleluias. E ele é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Temor do Senhor não é um sentimento de medo que te afasta de Deus, mas é um lugar em Deus onde aquilo que te afasta dele é eliminado. Você pode dizer aleluia por isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor nos dá vitória sobre o pecado. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Aleluia, irmãos. Então o temor do Senhor é o lugar mais próximo que o homem pode estar diante da presença de Deus. O temor do Senhor fica além da nuvem escura onde Deus está. O temor do Senhor não é algo humano que nos leva à sua presença, mas é algo que se manifesta quando estamos em sua presença. Vamos a um exemplo bíblico. Isaías capítulo 6, versículos 3 a 7. Diz assim, Isaías 6, 3 a 7. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Ei, esse é o lugar do temor. Amém? Isaías, ele está diante do trono de Deus. E agora diante do trono de Deus, nesse lugar em Deus, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros.
habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse é o lugar do temor. Amém, irmãos? É um lugar em Deus. É quando você se aproxima dele e você começa a ter então uma revelação dele. E nesse lugar, o lugar do temor, toda vez que você está nesse lugar, você tem uma revelação de Deus. E porque você tem uma revelação de Deus, você está diante de uma revelação que produz outra revelação. Ele teve a revelação de Deus e agora ele teve a revelação de quem ele era sem Deus. E ele diz então: eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós sabemos que depois dessa passagem, os estudiosos dizem, Isaías, ele foi transformado. Deus mudou a vida dele depois dessa experiência que ele teve. Deus mudou a vida dele como um profeta. Amém, irmãos? Porque nós somos transformados de glória em glória. Amém? Nós somos transformados quando estamos nesse lugar, no lugar do temor. Ali Isaías, ele viu quem ele era sem Deus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar algo para você. No meu livro eu falo sobre a santidade de Deus. Eu falo sobre o batismo de fogo e a santidade de Deus. A santidade de Deus, queridos, ela destrói, ela aniquila o pecado. Oh, glória a Deus, irmão. É a santidade de Deus, ela arrebenta com o pecado. É a única coisa que destrói o pecado, a única coisa que tem poder contra o pecado. Aleluia. Eu não tenho poder contra o pecado. O pecado é mais forte do que eu. Mas a santidade de Deus aniquila com o pecado. Jesus é a santidade de Deus. Ele veio a essa terra por obra do Espírito Santo. Entrou pela porta. Pela porta, ele nasceu de uma mulher. Ele não entrou pela janela como o ladrão Satanás. Ele entrou pela porta e não pecou. Ele é a santidade de Deus. Por isso, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que resolve o problema do pecado. Aleluia. Aleluia. Mas Isaías, ele teve a revelação de quem ele era sem Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, para te animar um pouco, irmão. Nesse lugar, no lugar do temor, quando você tem a revelação de Deus, você está diante da revelação que produz revelação. Isaías estava diante do trono de Deus e teve a revelação de Deus no alto e sublime trono, e essa revelação trouxe a revelação para ele de quem ele era sem Deus. Mas também nesse lugar, você tem a revelação de quem você é nele. Certa feita, Jesus andando com seus discípulos, perguntou para eles o que a multidão diz que eu sou. E os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, ou alguns dos profetas. Então Jesus disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedrão, sempre Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz isso, Jesus até se admira, diz: oxa, o Pedro deu uma dentro. E ele disse assim: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque você teve uma revelação do céu. E quem te deu essa revelação foi o meu Pai que está nos céus. E porque você teve uma revelação do céu, né, essa revelação sempre vai produzir outra revelação. E Jesus disse: e tu é Pedro, tu és pedra.
E sobre essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. Mas deixa eu te dizer algo, você é da mesma natureza que eu. Eu sou rocha e você é pedra. Eu sou rocha e você é pedra. Deixa eu dizer algo para você. Jesus está dizendo para você essa noite, Ele é rocha e você é pedra. Ele é rocha, você é pedra. Aleluia. Essa é a revelação de quem você é em Deus. Pedro, dizem os historiadores, ele como um pescador, sabia da violência do mar. E o mar é complicado, é ou não é, irmão? Quem já foi pescar aí, irmão? Meu Deus, é verdade. Várias vezes eu disse, quando o negócio ficou tenebroso, eu dizia, meu Deus, será? É assustador o mar, irmão. A violência do mar. Mas diz os historiadores que Pedro sentava à beira do mar, perto das rochas, e ele via as águas, a força do mar batendo na rocha, e ele olhava a rocha lá, e pedras que estavam coladas na rocha, que não se abalavam. O Senhor é a rocha, e Ele te diz essa noite, você é pedra. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, são comparados ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E vieram as chuvas, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. O Senhor é rocha, você é pedra, você é da mesma natureza que Ele. Precisamos estar nesse lugar, precisamos sair do comodismo, precisamos sair da indiferença, e precisamos ir com Moisés até a nuvem escura, onde ele está. Precisamos entrar no lugar do temor. Aleluia! O temor do Senhor não é uma atitude humana de reverência e respeito que me leva à presença de Deus, mas é algo que se manifesta quando já estamos em sua presença. Ei, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Moisés chegou à nuvem escura onde Deus estava. Para não incorrermos no mesmo erro do povo de Israel, de ficar de longe em nosso relacionamento com o Senhor, precisamos entender duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. Primeiro, o que realmente é o temor do Senhor, que agora nós já sabemos. O temor do Senhor é muito mais que uma atitude humana de reverência e respeito que me leva à presença de Deus. O temor do Senhor é algo que se manifesta quando já estamos em sua presença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois só é sábio aquele que está diante da fonte inesgotável de saber. O temor do Senhor é um lugar em Deus. Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Não tema. Não tema. Ele é por você. Se chegue lá. Chegue no lugar do temor. Chegue no lugar da revelação. Segundo, precisamos saber onde está hoje a nuvem escura onde Deus habita. Amém, irmãos? Nós vimos até aqui o contexto lá de Moisés. Mas agora, hoje, onde está a nuvem escura onde Deus habita? Onde está hoje a santidade de Deus que destrói, aniquila o pecado que me afasta de Deus? Os relâmpagos e trovões falam da santidade de Deus. A santidade de Deus que tinha a forma de relâmpagos, trovões e uma nuvem escura que aniquila o pecado. Hoje, essa nuvem escura, hoje, essa santidade de Deus que aniquila o pecado, ela tem um nome. A santidade de Deus chama-se Jesus. Jesus. Sabe o que tudo isso quer dizer? Sabe o que tudo isso quer dizer, irmão? Quer dizer que ao eu olhar para você, eu vejo a santidade de Deus. Deixa eu ver
Deixa eu ver a santidade de Deus. Eu estou vendo a santidade de Deus. Eu estou vendo Jesus. Ei, você precisa entender algo essa noite, irmão. O Senhor precisa pingar um colírio nos nossos olhos. Amém? Senhor, pinga um colírio nos olhos da tua igreja, para que a igreja veja a tua santidade. Ela veja a tua santidade no irmão, na igreja. Quem é a santidade de Deus? Quem é aquela nuvem escura que destrói, que aniquila o pecado? É Jesus. Onde está Jesus? Jesus está no seu coração. Jesus está em você. Nós precisamos aprender a enxergar isso, a ver isso. Oh, aleluia, irmãos. Você sabe o que os demônios, ao olharem para você, sabe o que eles veem? Sabe o que eles veem? Eles veem a santidade de Deus. E sabe o que eles dizem? Eles dizem assim: quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. É isso que os demônios dizem. Tem muita gente que tem medo de demônio, irmão. Eu, como pastor, já recebi telefonema de madrugada. Pastor, por favor, vem aqui. O fulano de tal está endemoniado. Vem aqui. Eu digo, mas filho, pelo amor de Deus, expulsa esse demônio aí, manda ele embora. Pessoas que têm medo, mas na verdade, os demônios, ao olharem para um filho de Deus, eles dizem quão temível é esse lugar. O que quer dizer temível? Quer dizer que você está no lugar do temor. Aquilo que aniquila, aquilo que destrói o pecado está em você. Então quando eles olham, eles dizem, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus e é a porta do céu. Aleluia. Mas não é só demônio que diz isso, irmãos. Os anjos de Deus, sabe o que eles dizem ao ver você? Sabe o que eles falam? Eles dizem assim, os anjos de Deus, eles dizem assim, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Certo pastor de uma igreja grande aqui da cidade, estava no culto, adorando a Deus, e ele, no momento do louvor, da adoração, ele olha do lado, ele vê dois anjos. Dois anjos, ele ficou assim, né? Poxa, dois anjos. E ele começou a falar com Deus e disse, Deus, dois anjos que estão ali, e eles vieram para adorar conosco. E aí o Espírito Santo falou para ele, disse assim, não vieram somente para adorar com a igreja, eles vieram aqui para te ouvir. Quão temível é esse lugar. É a casa de Deus. É a porta do céu. Aleluia. Oh Jesus. Pinga um colírio nos olhos da tua igreja, Senhor. Aleluia. Isso tudo quer dizer também que os fatos ocorridos com Moisés e o povo de Israel em Êxodo 20 eram uma teofania. Teofania é um termo teológico para falar sobre a manifestação visível de Jesus no Velho Testamento. Então isso quer dizer também que não podemos crer que Jesus estivesse sentado no tempo do Velho Testamento, no trono, aguardando a sua vez, enquanto o povo fazia sacrifício de animais e sofria por causa do pecado. Não. Eu creio que a santidade de Deus, que também podemos chamar de Jesus, não estava parado somente contemplando o homem sendo escravizado pelo pecado no Velho Testamento. Eu creio que Jesus, ele já aniquilava, você pode dizer aleluia, Jesus aniquilava já pecado antes mesmo de ir para a cruz. Ele era a nuvem escura. Aleluia. E por isso, e só por isso, Moisés conseguiu estar na presença de Deus e não morrer.
a nuvem escura de Êxodo 20, que fala da santidade de Deus, que destrói o pecado, é a mesma nuvem escura que sobreveio sobre a terra no dia em que o Cordeiro de Deus morreu na cruz. Veja o que o evangelista Lucas nos fala sobre isso. Lucas capítulo 23, verso 44 a 49. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, quantos conhecidos de Jesus nós temos aqui? Todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. A cena se repete. E o povo contemplava de longe. O Senhor Deus me enviou aqui, irmãos, esta noite, para lhes dizer: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Existem pessoas aqui que estavam sofrendo por causa de pecados que dominam, mas deixa eu dizer algo para você: isso acabou na sua vida esta noite. Porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Você vai sair do lugar onde você está. Você vai sair desse comodismo. Você vai sair desse lugar de indiferença. E você vai se achegar à nuvem escura onde Deus está. Você vai entrar no lugar do temor. Aleluias. Aleluias. Queridos, o véu rasgou-se de cima a baixo. Quando aquela nuvem escura veio, quando Jesus morreu na cruz, e escureceu-se a terra. E naquele momento o véu se rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo a cima, não foi um sentimento humano de reverência que rompeu o véu, não. Foi de cima a baixo. Amém, irmãos? O véu se rasgou. Agora eu e você podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Podemos entrar no lugar mais próximo que o homem pode estar de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, diga aleluia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, seu sacrifício, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, porque Ele é por nós. Não fique a contemplar de longe. Ele é por você. Ele não está te condenando por causa desse pecado. Ele não está te julgando. Ele é por você. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Deus quer que você seja conhecido, você seja visto como um lugar temível, como a casa de Deus, como a porta do céu.
Aproxime-se com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura da palavra de Deus, que te foi revelada esta noite. É esta palavra é que te purifica. Amém?